Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 48º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. A morte de João Batista. Ouçamos, pois, a leitura. 14, de 1 a 12. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: Não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato. Foi entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Herodes ficou sabendo do movimento que surgiu em torno de Jesus. Versículo 2. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. Herodes recebe a notícia da fama de forma errada. Ele engana, ao procurar entender Jesus. Ele não reconhece Jesus como instrumento de Deus. O texto deixa claro que João Batista já tinha morrido. Ele afirma que João voltou à vida, reviveu. Pode-se também interpretar que os poderes de João Batista agora agem em Jesus. Versículo 3. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Herodes não aceitava que João Batista se envolvesse em seus assuntos particulares. O rei Herodes, ferido em seu orgulho, reagiu à intervenção, mandando então aprisionar João. E assim ele procurava calar João. Herodes estava planejando se casar com Herodíades, esposa de seu irmão. Mas a atitude de Herodes vai contra o Levítico, capítulo 18, versículo 16, capítulo 20, versículo 21. Herodes recusa atender o aviso de João. Versículo 4. Porque João dizia a Herodes: Não é permitido você se casar com ela, isto é, Herodíades. João Batista lembra a Herodes a lei, a Torá. Levítico, capítulo 18, versículo 16. Não tenha relações com sua cunhada, pois ela pertence a seu irmão. E Levítico, capítulo 20, versículo 21.
Se alguém tomar como esposa a própria cunhada, estará cometendo uma torpeza. Terá ofendido seu próprio irmão e morrerão sem filhos. Existe, claro, a lei do levirato. Quando da morte do irmão casado, e ele não deixando filhos homens, a mulher deve se unir ao cunhado para lhe dar descendência. Mas a exceção. Se por acaso o irmão morreu, então sim. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 a 10. Versículo 5. Herodes queria matar João Batista, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. A multidão chama João de profeta. Jesus irá dizer, mais que um profeta. Mateus capítulo 11, versículo 9. João não teme Herodes, nem aqueles que têm poder, os que podem matar o corpo. O mesmo destino terá os apóstolos e Jesus. Herodes se comporta como déspota, que quer calar a voz profética pela força. Tem intenção de matar João Batista, mas teme a pressão do povo, que respeita João e o coloca como um profeta, reconhecendo-o o profeta. Versículo 6. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, dançou diante de todos e agradou a Herodes. Aparece a oportunidade de Herodes na festa do aniversário. Aparece a oportunidade de Herodíades na festa do aniversário do rei Herodes. Herodíades vai aproveitar esse momento para que ela pudesse pedir a morte de João Batista. João Batista era a razão do ódio de Herodíades. A festa é uma refeição de elite social, na época predominantemente masculina, embora as mulheres de alta posição social se faziam presentes. Nós vamos ver este banquete aqui, o texto de Herodes e da festa do aniversário de Herodes. Logo depois, quando terminar esse texto, no próximo encontro, nós vamos ver o banquete da multiplicação dos pães, onde estão os homens, mulheres e crianças. Quer dizer, há dois banquetes diferentes. O banquete daqueles que têm poder, depois nós vamos ver o banquete que Jesus oferece, na multiplicação dos pães. Dançar no meio significa que as mulheres que serviam nas refeições públicas deviam providenciar prazeres aos homens. Esta dança implicava princípios morais desonrosos para as mulheres de Herodes. A cena quer imputar imoralidade da elite. Versículo 7. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. O juramento de Herodes é leviano, e que será Herodíades irá aproveitar para vingar de João Batista no seu ódio mortal contra ele. Versículo 8. Pressionada pela mãe, ela disse, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O desejo de Herodíades coincide com o desejo de Herodes, matar João Batista. E a oportunidade acontece no dia do aniversário de João Batista. João Batista, que não come e não bebe, Mateus capítulo 11, versículo 18, é trazido no prato. A sua cabeça é trazida no prato dentro de um banquete. Herodíades foi movida por um ódio mortal contra João. Ela quer aproveitar a oportunidade de ver João morto. Diante do juramento que Herodes fez à sua filha, ela então viu a oportunidade. Versículo 9. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. João Batista é morto, não por questão de justiça, julgamento por questões políticas e sociais. Ele é morto por questões pessoais, de intriga
pessoais. Diante de um ódio que destrói, que mata, que elimina, né? Justamente porque João Batista denunciava o matrimônio impossível de Herodes com Herodíades. Herodes manda executar o pedido, manda trazer a cabeça de João, para entregar então a filha de Herodíades. Morre João pela vulnerabilidade de um rei fraco e prepotente. Herodes aqui vem chamado de rei, título que o une a seu pai, o rei Herodes Magno, o assassino. Mateus capítulo 2, versículo 2. Versículo 10. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Herodes valoriza as convenções sociais de honra, laços de família, acima da vontade de Deus. E mesmo da vida do ser humano, aqui de João Batista. A vida do ser humano não vale nada. A ordem de Herodes revela a corrupção, a resistência da elite daquele tempo. Versículo 11. Depois a cabeça foi levada num prato. Foi entregue à moça e esta a levou para sua mãe. A cabeça de João termina em Herodíades, que induziu o pedido. Mateus capítulo 14, versículo 8. Mas a culpa vem estendida também a Herodes. O pedido de Herodíades colocou a vontade de Herodes, porque ele também queria matá-lo. Embora nós vimos ele temesse a multidão, porque essa multidão considerava João um profeta. Versículo 12. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Tomaram o corpo de João Batista e o enterraram. João Batista morreu. Tomaram o corpo de Jesus, o enterraram, mas ele ressuscitou. O destino dos dois são diferentes. Foram avisar Jesus. Jesus então sai dos territórios de Herodes, pois ainda não havia chegado a sua hora. Ele não podia ser exposto ao perigo naquele momento. A morte de João foi significativa para Jesus. É o destino dos profetas e será também mais tarde o caminho de Jesus. O que João Batista iniciou, Jesus o recomeçará, irá levá-lo à consumação. Esses versículos iniciam afirmando que Herodes ficou sabendo da fama de Jesus, versículo 1, e termina com os discípulos indo contar a Jesus o que tinha acontecido, versículo 12. No meio desses discípulos, vemos a trama e a morte do profeta. O texto tem referência com Jesus. O profeta é que morre, não por questão política, João Batista, mas por ódio pessoal. Faz preparar Jesus, que morre sendo imputado em sua morte, uma questão mais nobre, questão política, diante do perigo do messianismo que Jesus representava. Então este é o nosso comentário. No próximo encontro nós vamos ver no Evangelho de São Mateus a multiplicação dos pães, o banquete de Jesus, que não é o mesmo estilo do banquete de Herodes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.